105 FM. Esporte total. Esporte. 105 FM. E vamos lá, para você ligado aqui nos clássicos da 105 FM, a edição Resenha Esporte Total já está no ar. Alô, você ligado, conferindo e acompanhando a programação. O assunto é o Fluminense, os destaques do Flusão. Fluminense que jogou agora à tarde, né? Agora há pouco, jogou contra o Mamelodi e teve empate. E para bater aquele super papo com a gente nessa noite de quarta-feira, a gente chama ele, Farley Freitas. Uma ótima noite para você. Ótima noite, Lucas Adriano. Ótima noite para quem está nos acompanhando, para quem está na sintonia. É isso mesmo, o Fluminense teve emoção até o final. Emoção que o torcedor tricolor das Laranjeiras não esperava, né? Jogou e empatou 0-0. Mas o importante é que o Flusão está classificado, viu, Lucas? Classificou para a próxima fase e agora aguarda o seu adversário nas oitavas de finais. É isso aí, coisa boa, né? Fluminense que empatou com esse time do Mamelodi, teve... pois é, e teve quase gol do Germancano, né? Quase gol, o Germancano que quase fez o seu gol no segundo tempo, né? No segundo tempo, o Germancano quase deixou o placar com vitória para o Fluminense. Mas o Fluminense, nessa fase de grupos, Lucas, ele veio oscilando e a oscilação foi para baixo, né? O Fluminense que jogou bem contra o Borussia Dortmund, jogou bem, teve um meio-campo interessante, trocou passes, marcou bastante, agrediu, depois jogou contra o Ulsan. Depois disso, o Fluminense não jogou tão bem assim. O jogo foi bem, podemos dizer que foi bem fraquinho. E esse jogo de hoje contra o Mamelodi jogou muito mal. O Fluminense pegou um ponto no segundo tempo e estava com menos de 40% de posse de bola. O Fluminense não conseguiu agredir o time do Mamelodi e o Renato Gaúcho precisa mudar algumas coisas, né? E repensar algumas coisas aí. E o Flusão precisa voltar a jogar bem, porque agora é a hora da verdade, né? O Fluminense já aguarda o seu adversário e oscilação, quando é para melhor, o torcedor gosta, né? Mas como foi a oscilação para pior, né? Foi caindo de rendimento ao decorrer da fase de grupos. Aí sim o Fluminense precisa ficar com o alerta ligado para o Flusão, mas o importante é que passou, né? A galera do Rio de Janeiro hoje está toda contente e o Fluminense passou e vai avançar para as oitavas de finais. Maravilha, né? O torcedor do Fluminense hoje deve estar muito feliz vendo você avançar para as oitavas no primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Exatamente, coisa boa demais. Lembrando que o Fluminense teve 32% de posse de bola, muito pouco, né? O Mamelodi teve 68% de posse de bola. O Fluminense teve 0 chute ao gol. O Mamelodi teve 3 chutes ao gol. Aquele chute com perigosidade, né? Foi um para cada lado, né, o Farley Freitas? Portanto que teve esse um para cada lado. Do lado do Fluminense e do time carioca foi o do Germancano, que bateu no travessão, né, o Freitas? Por pouco, viu, Lucas? Por pouco a bola não entra e a chance do Cano foi depois, né? Depois da chance do Mamelodi, ou seja, então o Fluminense poderia ter vencido esse jogo aí por 1-0 e deixando o seu torcedor mais feliz ainda, né? Pois é, justamente. O ruim também dessa partida foi as faltas do Fluminense, né? Muitas faltas cometidas, 12 faltas, 3 amarelos aí pro Fluminense, assim forçando o Renato Gaúcho fazer várias modificações no segundo tempo para não perder jogador para as oitavas, né? Tem que fazer, né, Lucas? Porque igual eu citei ontem aqui mesmo, no nosso resenha aí, se o Fluminense, qualquer jogador, né, se toma o terceiro cartão amarelo nesse último jogo agora da fase de grupos, não joga as oitavas. Então, o Renato Gaúcho foi obrigado a mexer. Citando aqui o Botafogo perdeu o volante Greger, né, que joga bem, é o primeiro volante ali, e aí o Renato Paiva vai ter que se virar. É por isso que não pode perder, né, esses jogadores assim.
Exatamente. Saindo do jogo do Fluminense, ô Freitas, nessa noite de quarta-feira, ainda tem mais Copa do Mundo de Clubes. Pelo grupo B, a Inter de Milão é mandante e vai receber o River Plate às 10 horas da noite. Lembrando que a Copa do Mundo de Clubes está sendo disputada nos States, né? Lá nos Estados Unidos. Um calorão danado, viu? Tô precisando levar um bocado de frio daqui, viu? Que aqui tá demais. Tá precisando. Outro jogo também interessante, né? Outro jogo que vai ter a sua definição aí. A Internacional jogou mal contra o Monterrey. O Monterrey quase ganhou da Internacional. E foi o primeiro jogo da Inter, né? Interessante é que a Inter era até pra ter vencido esse jogo aí. Mas o Monterrey foi duro, segurou até o final. Mas a Inter precisa jogar melhor hoje contra o River Plate. Mais um sul-americano em campo. Até pouquinho. Exatamente. Lembrando que os dois pelo grupo E são os dois primeiros, né? O River com 4 pontos e a Inter também com 4 pontos. O Monterrey, que você acabou de citar, está em terceiro lugar aí com 2 pontos. Ele vai jogar hoje com o time Real de Mondes. E a gente vamos aguardar para ver, né? Oi? É aquilo, né? O Monterrey tem 2 pontos e a Inter tem 3. E qual que é o outro time que você falou aí que tem 3 também? Na verdade, não tem 3, né? Tem 4 pontos, né? O River tem 4, o Inter tem 4 e o Monterrey tem 2. O quarto colocado é o Real de Montes, que tem 0 pontos, não somou pontos. E hoje esse jogo também às 10, entre Monterrey e Real de Montes, às 10 da noite também vão se enfrentar. Então, o fato é, né, Lucas? O Monterrey deve vencer aí, vai a 5 pontos. E vai depender do empate, né? O empate aí, dependendo do saldo de gols, já passa a Inter, né? E passa o River. Então, acho que o Monterrey vai ser difícil ele ter chance aí, a não ser se ele pode, né? Fazer uma goleada hoje também, e pode mudar a situação. Aí se um dos dois aqui perde, o Monterrey tem chance de passar até em segundo lugar, né? Exatamente, aguardar pra gente ver, né? Lembrando que todos os 3 ali tem 2 gols cada, viu? Você vê, tá mais difícil ainda, né? Então é que eu falo, a possibilidade aqui do Monterrey passar não é ruim, porque ele pode vencer, ele pode golear esse time aí, tem possibilidade para isso. E aí, claro, se a Inter ou o River Plate perde, né, por 1-0, que seja, ele pode chegar e pode passar em segundo. Então, não tá nada definido nesse grupo aqui. Nada definido, vamos aguardar. O grupo E pode ter reviravoltas. Então, às 10 da noite, jogão, hein? River Plate e Inter de Milão, grupo E, Copa do Mundo de Clubes. Farley Freitas. E assim a gente encerra a nossa resenha dentro aqui dos Clássicos edição noite. Esse jogo que é já, daqui a pouquinho, Freitas. É isso, Lucas Adriano, e com certeza amanhã nas edições do Esporte Total a gente vai trazer mais sobre esse jogo aí. Aquele abraço. Abraço pra você também, uma ótima noite. Esse aí é Farley Freitas ao vivo, sempre direto da redação esportiva, com os destaques importantes do futebol. E a gente sempre vai destacando, os brasileiros, praticamente todos já classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. É o Mundial. Quem será que leva? Será que vem pro Brasil o Mundial esse ano? É difícil, né? Tem bons times aí que estão disputando essa conquista. É a Copa do Mundo, né? São 2 Copas. A Copa do Mundo dos clubes e também das seleções. Esporte Total. Na 105, Esporte Total. 105 FM.